Olá, gente. Estamos aí para mais um Precisamos Falar. E hoje, engraçado, eu já estava com o programa gravado, prontinho para ir ao ar, mas eu sou um cara de sorte, duplamente. Primeiro pelo programa que vocês vão assistir na semana que vem, e outra porque tem tudo a ver com o programa que eu vou gravar agora, que é o Precisamos Falar de hoje. Por quê? Vocês já estão sabendo, não se fala de outra coisa na internet, e por isso mesmo eu vou falar disso também. Tá rolando nos Estados Unidos uma tentativa tosca, evidentemente, de golpe de Estado. Os trumpistas, que não aceitam a derrota para Joe Biden, estão ocupando o Capitólio da Casa Branca. Então, vamos falar sobre isso, porque é óbvio que precisamos falar disso. Claro, não tem como tirar ainda conclusões, até porque enquanto eu gravo aqui para falar para vocês, muitas coisas estão acontecendo e não cabe a gente agora tirar conclusão disso. Porém, eu fiz um roteirinho aqui porque sim, dá pra gente utilizar esse episódio para escancarar algumas coisas e, como eu disse, tem a ver com o programa que eu já gravei, esse sim, baseado num texto, baseado na teoria, que explica um pouco desse furdunço que está rolando lá pelos Estados Unidos e vai ajudar a guiar o nosso papo de hoje sobre a tentativa de golpe de Estado na centralidade do capitalismo, o que é, por si só, algo já curioso para a gente comentar. É claro, enquanto a galera vai chegando, eu agradeço todo mundo que já está aqui, peço para todo mundo deixar seu like. Explico que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores, então eu sou muito agradecido. Peço para você apoiar o canal também, caso você possa. Aqui no comentário fixado você encontra todas as formas de estar colaborando com o canal. E também eu vou colocar alguns links para a galera se situar a respeito do que está acontecendo até então e para guiar o nosso papo aqui, que com certeza vai ser bem legal. Bom, para a gente começar, só resumidamente o que está acontecendo. Hoje seria, ou é, não sei exatamente, o dia da certificação de Joe Biden. Então, rolando lá nos Estados Unidos, em Washington, uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para certificar uma espécie de ratificação da vitória do Joe Biden, que é o passo que antecede a posse do que vem a ser o novo presidente dos Estados Unidos. E o que está acontecendo? Bom, manifestantes pró-Donald Trump invadiram o Congresso. Exatamente. Ocuparam o Congresso, fazendo com que a sessão fosse interrompida. Por isso, uma tentativa de golpe. E isso, claro, é reverberado pelas atitudes de Donald Trump. O Trump, para quem não sabe, não reconhece a derrota, segue afirmando que não vai reconhecer a derrota. Inclusive, nos últimos dias, foi dado conta de uma gravação onde ele apareceu pedindo para o governador da Geórgia para que esse arrumasse mais de 11 mil votos para que ele pudesse virar as eleições. E agora, durante essa ocupação de manifestantes pró-Trump, ele inclusive está lá no Twitter pedindo para que esses manifestantes permaneçam no Capitólio. Então, essa é a situação até então aqui, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Como eu disse, não dá para tirar muitas conclusões, porém eu acho que nós precisamos falar disso, porque isso já escancara várias coisas, e são essas que eu quero aqui chamar a atenção para vocês. Tá? Primeiro, os manifestantes que estão ocupando o Capitólio são supremacistas brancos. É só olhar as imagens que vocês vão ver. Fascistas, neonazistas, cristãos extremistas, inclusive todos dentro do arcabouço da extrema-direita. Então é isso que a gente tem que entender.
trata-se de uma tentativa de golpe da extrema-direita. São extremistas de direita que estão por trás dessa atitude. Mas, como eu disse, é uma atitude um pouco bizarra pela forma como ela vem transcorrendo e escancara outras coisas, né? Por exemplo, a diferença de tratamento da polícia quando os manifestantes são brancos e quando os manifestantes são pretos nos Estados Unidos. A gente tem um monte de imagens ali daqueles que deveriam defender o Capitólio tirando fotos com os manifestantes. Outra coisa que também fica escancarada é que como que se cria um movimento de extrema-direita tão forte no coração do capitalismo? Evidentemente, isso denota o caráter fascista das democracias liberais. Quando se tem uma dificuldade de manter-se o ciclo de expansão do capital, as democracias ditas democracias liberais sempre rumam para esse processo. Historicamente, é um ciclo que se repete. E o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o epicentro do capitalismo, escancara isso. E hoje, o nosso Precisamos Falar é para escancarar as coisas. Porque é lógico, escancara a piada pronta, né? Quem é que vai garantir a democracia do país que invade outros países para levar democracia? Escancara a luta de classes nos Estados Unidos. A luta de classes nos Estados Unidos está num nível de antagonismo que remete ao auge do macartismo ou até pior. Tem muita gente dizendo que o nível de antagonismo na luta de classes nos Estados Unidos é o pior desde a Guerra Civil. E isso é reflexo do auge da desigualdade que vive os Estados Unidos. É reflexo desse nível recorde de desigualdade que os Estados Unidos se encontram. Então essa tensão ela é reflexo do sumiço da classe média. Que, trocando em miúdos, é o que acontece quando aumenta a desigualdade. Você tem uma proletarização da classe média, uma maior concentração que faz com que se tenham duas castas, os super ricos e os proletarizados. E se o Precisamos Falar de hoje é para escancarar as coisas, o que está acontecendo nos Estados Unidos também escancara? Escancara é uma questão óbvia. Isso deve acontecer por aqui também. Bolsonaro é o único presidente que ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden. Se a gente olhar para a nossa democracia liberal, mesmo que para padrões que a gente, sabe como é que é, está em frangalhos, imagina se Bolsonaro não vai ter uma atitude parecida em uma derrota eventual. E aí, gente, já se encaminhando para o fim do nosso papo de hoje, o que escancara também isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Escancara o limite da reprodução do capital e a necessidade de superação desse modelo. Porque de agora em diante, só o que resta ao capital é o agravamento da luta de classes, que é o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos e eu quero aqui escancarar. E, portanto, o agravamento do Estado policial, que é o Estado fascista. Que é o que aquelas pessoas lá estão pedindo. E isso é o reflexo do fim das camadas médias. E isso, gente, é o tema do nosso próximo Precisamos Falar. Que já está gravadinho, pronto, que vai ao ar quarta-feira que vem, às 21 horas. E o que está acontecendo nos Estados Unidos, que a gente ainda não sabe como que vai ficar, evidentemente, é tudo muito recente, tem tudo a ver com o assunto da semana que vem, que vai mostrar como que estruturalmente esse processo é criado, esse processo que elimina a classe média, esse processo que faz com que o Estado policial seja necessário,
para se contrapor à elevação dos antagonismos de classe. É por isso que você tem no coração do capitalismo, em Washington, um movimento golpista que, por mais que não seja bem sucedido, eu acredito que não vai ser, escancara tudo isso que está acontecendo. Os dados alarmantes do desemprego nos Estados Unidos, que a gente pode observar pelos pedidos de seguro-desemprego. E isso é o que subscreve o que eu estou dizendo a respeito do sumiço da classe média. E a postura do Estado policial fascista, representado pelo trumpismo na centralidade do sistema, também pode ser visto pela maneira como a polícia vem tratando os neonazistas, que são os manifestantes. Não há alternativa a não ser a prisão do Trump. Eu acho que se isso acontecer, talvez seja possível haver uma restauração desta aura, vamos dizer assim, de institucionalidade republicana nos Estados Unidos depois dessa chacrinha de hoje. E também podem anotar aí. Outra questão que se escancara a partir do que está acontecendo agora é a cobertura da mídia, perdida, sem saber como proceder com o país que leva a democracia para os outros e não passa por esses processos. Esses processos sempre existiram nos Estados Unidos, nos momentos de maior tensão. Talvez eles não fossem tão escancarados, porque o Trump já é um produto da crise estrutural prolongada que nós vamos discutir na quarta-feira que vem. O que eu falo aqui em todas as nossas lives. Então isso é modelo para o Brasil e para outros lugares do mundo. Isso escancara a crise estrutural prolongada do capitalismo. E, portanto, a sua postura fascista diante da crise, o Estado policial, que é a alternativa que os capitalistas têm diante do agravamento das tensões sociais provocadas pelo aumento da desigualdade. E tudo isso, e aí sim, terminando o Precisamos Falar de hoje, nós vamos falar na próxima quarta-feira, onde o tema central é a crise estrutural do capital, que é uma crise de reprodução do capital, uma crise de realização do capital e uma crise que aparece na financiarização do mundo, na reprodução do capital a partir de capital fictício, que os Estados Unidos lidera a disputa hegemônica nesse castelo de cartas que se transformou a reprodução ampliada do capital a nível global. E que está em crise. E que o que está acontecendo agora lá no Capitólio, nos Estados Unidos, escancara essa crise. Que é o tema central não só do vídeo de hoje, como da semana que vem, como do canal aqui. Que é tentar ajudar a classe trabalhadora a entender que o capital é o responsável pela estruturação da sociedade e, portanto, dos problemas sociais decorrentes dessa forma de organização da sociedade que está no seu limiar. E, por isso, a nossa necessidade de organização, tomada de consciência e organização, para superar esse modelo de reprodução da vida social, sob pena de deixar de existir enquanto espécie. Valeu, moçada. Era isso hoje. Quem gostou, curte, compartilha. Se puder, se inscreve no canal. Você pode adquirir a nossa canequinha. É uma forma de colaborar. Tem também o meu curso em parceria com Classe Esquerda. Tudo isso tá aqui no comentário fixado. Valeu? Era isso hoje e até a próxima.